Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do SST, o canal. E hoje vamos continuar nossa série de vídeos sobre as normas regulamentadoras. E eu vou falar sobre a NR15, uma das mais importantes, que é sobre atividades e operações insalubres. Apesar dela ser extensa, na verdade a maior parte delas são anexos. A parte principal, a parte introdutória, ela é até curtinha. Eu vou ler aqui alguns itens dela. Então, são consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem acima do limite de tolerância, de acordo com os anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12, nas atividades mencionadas nos anexos 6, 13 e 14, e comprovadas por meio de laudo de inspeção nos anexos 7, 8, 9 e 10. Só que aí, o grande item aqui importante é a definição de limite de tolerância. Então, bora lá. Entende-se por limite de tolerância, para os fins desta norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador durante toda a sua vida laboral. Limite de tolerância é uma definição bem importante. Tem muita gente que pega essa interpretação de forma equivocada. Então, por exemplo, eu tenho um produto químico que a concentração é 100 ppm. Acima do limite de tolerância, há uma elevada probabilidade desse trabalhador ficar doente. Abaixo do limite de tolerância, há uma menor probabilidade desse trabalhador ficar doente. Por que eu estou dizendo probabilidade? Porque mesmo abaixo do limite de tolerância, o trabalhador pode ficar doente. Então, eu preciso tomar cuidado. O limite de tolerância não é um valor definitivo, é apenas uma referência. E continuando, o exercício do trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a 40% do salário mínimo para grau máximo, 20% de insalubridade para grau médio e 10% para grau mínimo. Então, esses são os adicionais que o trabalhador irá receber. E no caso da incidência de mais de um fator, não haverá cumulatividade. Então, por exemplo, o trabalhador tem direito a uma situação de insalubridade por grau máximo e no mesmo posto de trabalho ele tem uma atividade para grau mínimo. Ele vai receber exclusivamente a de grau máximo. Em relação à cumulatividade, tem uma informação interessante. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, ela acabou considerando a cumulatividade, não desse item, mas a cumulatividade de insalubridade e periculosidade. Isso, se a gente for pegar lá no capítulo 5 da CLT, vai dizer que não pode ocorrer. Mas qual foi o critério que eles adotaram? Eles pegaram as convenções 148 e 155 da OIT. E com base no quê? As convenções, quando ratificadas pelo Brasil, elas têm força de lei superior às normas regulamentadoras, superior à CLT. Então foi esta a base legal. Porém, não significa que vai ser em qualquer situação. A cumulatividade, eles estabeleceram alguns critérios. Então, ele fala o seguinte, tem que ter causas, a mesma causa. Se for causa de pedido distintas, tem direito. Se for da mesma causa, não tem direito. Então, bora um exemplo. Imagina que um trabalhador receba periculosidade por explosivos. Ele trabalha em um ambiente que tem explosivos, em função disso, ele recebe periculosidade. E nesse mesmo ambiente, ele teria direito à insalubridade, pelo ruído gerado pelos explosivos. A causa de pedir é a mesma. Neste caso, não haveria cumulatividade. Mas imagina uma outra situação, onde o trabalhador recebe periculosidade por eletricidade, exposição à eletricidade, e esse mesmo trabalhador, nesse ambiente, há produto químico, e ele também tem direito à insalubridade por produto químico. Neste caso, a causa de pedir é distinta, e aí sim ele teria direito à cumulatividade. Então, vai começar a chover lá no TST, pedidos, não no TST necessariamente, mas na Justiça, pedidos dessa cumulatividade, e a gente já tem que entender como é a interpretação do TST. E a eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo. Isso é importante também. Não basta você ter recebido durante 10,
20 anos, não interessa. A partir do momento que você retira o agente que está lhe gerando direito, acabou o direito. Por exemplo, você está recebendo, no caso lá da periculosidade por explosivos, retirar o explosivo do processo, você deixa de receber. Não interessa quanto tempo você recebia. E a eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que conservam o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Então, se você fez melhorias para que esse ambiente tenha valores abaixo do limite de tolerância, resolveu. E com a utilização de EPI. Só que no caso do EPI, não basta o fornecimento. Eu tenho que fornecer o equipamento, treinar esse trabalhador e fiscalizar para verificar se ele realmente está utilizando. Eu preciso comprovar que ele está seguro e não apenas fornecer esse EPI. Tem mais um item que está no 15411, eu não vou ler todo, mas é em relação a quem pode elaborar o laudo de insalubridade e periculosidade. Só engenheiro e médico do trabalho. E mais um detalhe que é importante é o perito descreverá no laudo a técnica e a aparelhagem utilizada. Então, o perito que fizer esse laudo, o engenheiro ou o médico, tem que dizer como foi que ele fez e quais os equipamentos que ele utilizou. Para concluir, eu tenho que lhe explicar que insalubridade você só vai ter direito se tiver listado na NR15. Se não tiver listado na NR15, esse produto pode lhe matar. Esse agente pode causar um problema muito sério para a sua saúde, mas se ele não está lá na NR15 e nos critérios adotados por ela, insalubridade você não terá direito. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E semana que vem estamos aqui com mais uma norma para você. Um abraço. Nós precisamos de todos para conseguir atingir esse desafio. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Fala, prevencionista, tudo bem? Seu PPRA tem metas? Sua gestão de segurança do trabalho tem metas? E se tiver metas, tem metas objetivas? É muito fácil nós colocarmos como meta diminuir acidente de trabalho, mas sem citar a quantidade que deverá ser diminuída. Metas no PPRA é uma coisa importante. O programa de prevenção de riscos ambientais só vai ser eficiente realmente se você tiver uma meta, se você tiver um planejamento daquelas ações que você realmente deseja implantar na empresa. Dá para você utilizar metas objetivas no seu PPRA e isso é muito importante. Metas é muito importante para o PPRA, tanto é que a NR9 cita o estabelecimento de metas algumas vezes durante o programa. Vamos observar? Item 9.2.1. NR9 diz o seguinte: o programa de prevenção de riscos ambientais deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura: planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridade e cronograma. E ele diz ainda no item 9.2.1.1, deverá ser efetuado sempre que necessário, pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades. E ainda a gente vê no item 9.2.3, o cronograma previsto no item 9.2.1 deverá indicar claramente os prazos para desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas do PPRA. E ainda, no item 9.3.1, o programa de prevenção dos riscos ambientais deverá incluir as seguintes etapas: estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle. Então, meu amigo e minha amiga, se você de fato quer ter um PPRA eficiente na sua empresa, ele precisa ter metas e precisa ter metas objetivas. Se eu disser para você, eu quero emagrecer, né, e eu
Nestor W Neto, estou acima do peso. Se eu disser para você, eu quero emagrecer, é uma boa meta? Se você respondeu que sim, você está errado. Eu quero emagrecer não é uma boa meta. Uma boa meta seria, eu quero emagrecer, por exemplo, 10 quilos nos próximos 10 meses. Ou 10 quilos nos próximos 1 ano. Isso seria uma boa meta, porque ela é quantificável e mensurável. No seu PPRA tem que ter metas quantificáveis e mensuráveis. Somente assim você vai ter um programa eficiente. Não dá para você avaliar se foi eficiente ou não se você não tiver metas. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, não foi um programa criado para ficar dentro da gaveta. Não é um programa que você tem que comprar e guardar. Ele precisa ter eficiência. E para ter eficiência, ele precisa ter metas e precisa também ter um planejamento. Assim, ele vai rodar direitinho e ano após ano você verá índices de doenças ocupacionais, índices de processo na justiça, índices de insalubridade, índices de afastamento do trabalhador diminuindo ano após ano. Dá trabalho ter metas, mas essa é uma ação que garante o PPRA ser eficiente. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, curte aí e se inscreve em nosso canal. A gente se vê. Tchau!